Capítulo 17. Órbitas da antigravidade. A paisagem de arvoredos de cristal e pilares afiados estendia-se por quilômetros para todas as direções. Lá, por entre os troncos resistentes afundados no lamaçal, parecia noite sob o céu cinzento. A sinfonia do silêncio ressoava altíssima. O blindado atolou 2 vezes. Já estava ficando exausto com todo aquele esforço. O pântano e as fossas de cristais estavam arruinando a blindagem do veículo. No entanto, só restavam mais alguns quilômetros de lamaçal. Dei partida outra vez e afundei o pé no acelerador. A chuva de cristal caía veemente pelo pântano. Se não fosse por aquela capa de chuva, estaria em sérios apuros caso alagasse. Tentei chamar América pelo rádio, mas tudo que recebia de volta era estática. Nexus latia do banco do passageiro. Cristais afiados se chocavam contra o aço sobre as janelas de vidro. A capa de chuva era feita de um material que desacelerava a queda dos cristais, dispersando toda a energia pela sua superfície macia. Após mais algumas tentativas, o veículo finalmente saiu do buraco. Fechei a porta e avancei em direção à saída do pântano. Toda aquela região estava coberta de cristais negros, uns maiores do que os outros, fincados por toda parte. Isso talvez significasse uma variação na intensidade das chuvas naquele território. Nunca tinha visto cristais daquele tamanho e daquela cor escura. Tentei contato outra vez com Fenda Viral. No entanto, nenhum satélite da Ordem estava por perto. Esperei até a chuva passar e enviei o DDR-22 para o céu outra vez. Mapeei toda a região e adicionei-a ao DBF. Os sensores mediam altíssimos níveis de energia vazia naquele setor, apesar de não ter visto um vazio sequer. Butterfly e Sion precisavam de minha ajuda. Não tinha outro jeito. Precisava me concentrar. De súbito, pisei no freio com meu coração escapulindo pelos lábios. Outra cratera gigantesca, ainda mais colossal que a anterior. Controlei o DDR-22 até o centro dela. No entanto, ele foi empurrado numa velocidade absurda para longe. Energia vazia era cuspida do epicentro. Soltei um suspiro, aliviado. Talvez aquilo não fosse obra dos vagantes da Fenda, e Evelyn estava errada. Ela precisava estar. Após mapear a área, dei a volta e segui para o norte, rumo ao bunker de onde partira a mensagem de SOS dos vagantes de aço. Talvez fosse uma miragem criada por minha mente, mas podia jurar que, em meio à grama alta, distante, Cassie caminhava na chuva de cristal, sem camisa, com sua fenda protuberante no meio do peito. Era bem provável que fosse um devaneio da minha mente. De qualquer forma, eu não pararia para confirmar. Não havia satélites da Ordem no radar. Aquilo era estranho. Não era comum ficarmos por tantos setores sem comunicação com a Ordem. Isso talvez explicasse o desaparecimento de América e a razão por ela nunca ter recebido minhas mensagens. Uma densa tempestade cobriu a visão pelas frestas de aço sobre as janelas. Uma neblina engoliu a paisagem. Segui saltando por entre rochas elevadas do solo e fendas. O veículo balançava de um lado para o outro, acelerando sem visão alguma da planície. Pisei no freio, parando o blindado num terreno fofo. Abri a porta e afundei as botas de aço em neve macia. Uma intensa nevasca caía do lado de fora. Os flocos, por algum motivo, corroíam minha armadura ao tocá-la. Fiz uma medição através de Nexus e os níveis de acidez eram impensáveis. A composição química da atmosfera, de alguma forma, parecia ter sido alterada, tornando a nevasca extremamente corrosiva quando em contato com o aço. Não tinha muito tempo com o blindado, isso era uma certeza. Mas e se a nevasca não passasse? Precisava encontrar abrigo depressa, pois se o blindado não iria resistir por muito tempo, quanto menos minha armadura. Enviei o drone o mais alto que consegui e ativei o scanner. Consegui mapear alguns pontos de interesse na área. Uma montanha distante com seus cumes afundados na barriga das nuvens de cristal.
uma floresta de cristal e gelo ao sul e uma trilha que levava para uma colina, antes de uma ponte de pedra em ruínas. Recebi os dados no DBF, no entanto, perdi o sinal daquele drone. Avancei em direção à ponte em ruínas. A blindagem já estava quase toda sendo lambida para o inferno gélido. A temperatura caía rapidamente no interior do veículo. Chegando na travessia, metade da ponte jazia no fundo do rio que passava lá embaixo, fragmentos de concreto sendo devorados pela correnteza. Engoli em seco, então molhei os lábios e voltei-me para Nexus. Você confia em mim? O cão-guia da Ordem de Aço arfou e fez que sim com a cabeça. É fé demais para um cachorro-robô. Tá querendo me matar? Os olhos do cão se iluminaram e uma mensagem apareceu em meu DBF. Não é sobre fé, é sobre a América. Estou com saudades dela. Engoli aquilo duramente e afundei o pé no acelerador, saltando sobre o buraco. Senti meu estômago virar de cabeça para baixo, antes de aterrissar em segurança na outra metade da ponte. Descendo por um vale devastado pela nevasca, cristais afiados atingiram o veículo. Antes de dobrar numa curva por entre montículos de neve, deparei-me com a cena mais inacreditável que havia presenciado em toda a minha vida. Toda uma autoestrada erguida até o horizonte, intacta, sustentada apenas pela antigravidade da singularidade. Era como se o asfalto tivesse se desprendido do solo e decidido flutuar até onde os olhos alcançam. Autoestradas no céu de chuva reversa. Precisava alcançar o bunker de Butterfly. Não tinha outro caminho. Acelerei, dirigindo pelas ruas de antigravidade. As rodas do blindado, vez ou outra, levitavam, sendo atraídas para as nuvens de cristal. A nevasca subia ao redor da pista como o lago reverso e depois assolava a região como um cristal, no entanto com sua acidez corrosiva. Havia furos na lataria do veículo. A blindagem já não tinha muito efeito. Segui por mais alguns quilômetros até avistar o perímetro do bunker de Butterfly. Vesti o manto espectral sobre a armadura da Ordem e ativei a distorção da luz, tornando-o invisível. Abandonei o blindado e corri em direção à entrada do abrigo. Lá fui até o painel e digitei o código de acesso padrão, porém ele não funcionou. Virei-me para Nexus e perguntei se ele sabia de algum outro código que pudesse funcionar. Ele me passou uma lista de códigos e comandos de administrador do painel. Os bunkers da Ordem possuíam um segundo sistema de segurança caso o primeiro falhasse. Alguém claramente tinha conseguido romper a primeira segurança do bunker. No entanto, a segunda tinha sido ativada e ninguém seria capaz de ultrapassá-la sem os códigos. Senha de acesso verificada, código supernova inserido. As portas do abrigo se abriram, saquei o revólver e apontei em direção ao escuro, do outro lado. Aquele não seria um bunker como qualquer outro, era uma base de operações da Ordem. O mapa ao lado da porta mostrava mais de 10 níveis abaixo da superfície. Travei a porta com o código de acesso e transferi a chave para o meu DBF pessoal. Nexus aguardou na entrada, pelo lado de dentro. Ele deu 2 latidas metálicas, despedindo-se, e sentou, desligando suas funções, exceto seu sensor de movimento. Fui até o elevador e verifiquei o painel, a partir do nível 3, BF3. Apenas as escadas serviriam, pois o fosso estava danificado. Apertei o botão do BF1 e aguardei até que as portas se abrissem. Assim que se abriram, me encontrei numa espécie de laboratório. Corredores iluminados, laboratórios, salas de espera, cadáveres cristalizados por toda parte. Uma belíssima jovem jazia presa no canto de uma parede do outro lado do vidro. Seus olhos estavam abertos, mas opacos e sem vida. Os cristais a penetravam da virilha até a orelha esquerda, prendendo-a no cimento. Seu envelhecimento retardado num momento fixo no tempo. Escaneei os cadáveres ao redor,
e todos se encontravam em estado parecido. Eram cientistas da Ordem. Após avançar por mais alguns corredores em busca de Butterfly e dos demais vagantes de aço, tudo o que encontrei foram os cadáveres de 2 sujeitos trajando fardas escuras. Eram militares. No entanto, não usavam as cores de sua bandeira ou insígnias. Bom, não havia mais nações. Mesmo assim, recuperando os dados de seus falecimentos, aquilo aconteceu durante a confluência, o que de fato tornava a situação ainda mais estranha. Butterfly, Sion, vocês estão aí? Chamei no rádio. Ossos estalaram por perto. Um dos cadáveres tremeu por um momento, como se ainda estivesse vivo. Me aproximei vagarosamente e espetei o cadáver com o coletor de amostra. Rodei o software no DBF e ele identificou uma mutação no DNA do cientista morto há mais de 100 anos. De alguma forma, os cristais mantiveram o momento de seu falecimento fixo no tempo. O coletor o identificou como Anomalia 241, vagantes de cristal, e não fazia ideia de como aqueles dados já existiam no banco de dados. Por que havia uma anomalia que a Ordem manteve escondida dos demais? Segui pelo último corredor e verifiquei a escadaria. A porta estava trancada pelo outro lado, então dei meia volta e retornei ao elevador. Após não ter encontrado os vagantes de aço, decidi verificar o segundo nível subterrâneo. O elevador estacou entre um andar e outro. Desci por uma fresta e aterrissei sobre sangue seco. Estava num setor financeiro. Escritórios e cubículos estendiam-se pela escuridão. Centenas de cadáveres cristalizados jaziam inclinados em cadeiras confortáveis de escritório. Homens debruçados sobre seus teclados, todos perfurados por cristal. Toda a estrutura do laboratório parecia se fundir com cristal. Os medidores captaram uma anomalia partindo das paredes. De súbito, um dos cadáveres gemeu. Os pelos em meu braço se eriçaram. Meu coração acelerou. Um frio desceu pela minha nuca, arranhando minhas costas. Voltei-me depressa para o elevador e pressionei o DBF. Nexus, algum sinal de movimento? Uma mensagem apareceu logo em seguida no painel. As portas se abriram 2 vezes. O medidor de calor capturou 2 medições distintas. Transmissão temporariamente desativada. Tentei contatá-lo outra vez, porém a conexão tinha sido desligada. Vagantes da fenda, eles estavam esperando pela minha chegada. Malditos! Fui até o elevador, porém ele já não estava mais lá. Alguém o havia chamado da superfície. Outro cadáver gemeu. O teclado mecânico emitiu os sonoros cliques das teclas. Corri até as escadas no canto oposto do andar. Puxei a porta, estava apenas encostada. O andar de cima jazia imerso na escuridão. As lâmpadas dos andares inferiores estavam acesas. Desci depressa até o 3º andar. Apenas outro laboratório. Porém, nesse havia mais militares. Deixei o 3º andar quando escutei as portas do elevador se abrirem na escuridão. Alguém estava me caçando, e só poderia ser os vagantes da fenda, ou quem sabe o traidor da Ordem. A porta do 4º andar não se abriu com facilidade. Usei o código de acesso, mesmo assim, ainda tinha alguma coisa no caminho. Ao forçar a porta, fiquei pendurado sobre uma cratera imensa. O 4º e 5º andar tinham sido destruídos por uma explosão. Destroços e cabos eletrificados pendiam por toda parte. Com demasiado esforço, consegui colocar os pés outra vez na entrada. Respirei fundo, recuperando o fôlego, e desci as escadas até o 6º andar. O 6º nível era onde ficavam os aposentos dos habitantes do bunker. A maioria estava vazia. Os poucos que haviam permanecido ali eram os cadáveres cristalizados dos que não tinham ido trabalhar no dia da confluência. As medições ainda eram as mesmas, vagantes de cristal. Empurrei as portas do fosso do elevador e dei uma olhada para o topo. Agora os meus perseguidores estavam no 2º nível. Retornando até as escadas, desci até o 7º nível.
Ao empurrar a porta, saí numa espécie de parque ou área recreativa para os moradores daquele bunker. Uma enorme praça de alimentação com bancos e ecossistema próprio. Uma chuva artificial caía bem fraquinha sobre a grama alta. Pela primeira vez em toda a minha vida, estava diante de uma árvore de madeira, intocada pelos cristais. Estava podre, restava apenas uma carcaça vazia, mas ainda assim era uma sobrevivente do antigo mundo, antes da confluência. Não havia muitos cadáveres naquele andar. Seja o que for que matou aqueles cientistas, os matou trabalhando. Cruzei pelos corredores do outro lado da área recreativa. Então entrei na sala de controle. No painel ainda mostrava os setores que sobreviveram à catástrofe que atingiu o abrigo subterrâneo. Níveis 4 e 5 perderam o sistema de ventilação e níveis de radiação estavam altíssimos. Nível 10 e núcleo central estavam com o acesso bloqueado, porém os níveis de radiação pareciam normais por lá. De repente, dedos borrachudos taparam meus lábios. Antes mesmo que fosse capaz de reagir, o ferro frio de uma metralhadora encostou em minha testa. Mostre-me sua identificação, vagante. Mandou uma voz feminina bem suave em meu ouvido. A mulher estava calma, ou aparentava estar. Pressionei o DBF, ainda segurando minha arma. O revólver foi tirado da minha mão pelo sujeito que revelou-se diante de mim, desativando seu manto espectral. Ele usava a armadura da Ordem sob suas vestes. Seu rosto estava coberto pela máscara de águia de patente alta dos vagantes de aço. Provavelmente era um dos velhotes que pertenciam à primeira Ordem de Aço. Longos cabelos castanhos cacheados roçaram em meu pescoço. Minha identificação surgiu na tela. Wave, Terceira Ordem dos Vagantes de Aço. A mulher se afastou e apoiou-se no painel de controle. Ela segurava uma faca de caça entre os lábios, enquanto amarrava os cabelos. Então você é o Wave. Como conseguiu chegar até aqui? Até onde sabemos, não há mais vagantes de aço no oeste. Isso não importa, Sion. Disse a mulher, provavelmente Butterfly, após prender o cabelo. Nós só precisamos buscar os outros e sair daqui antes que... O mapa dos setores se iluminou no segundo andar. Alguém havia destravado uma porta de acesso travada. Puta que pariu! Você abriu o caminho para eles. Já estamos mortos. Vociferou Butterfly, coçando a tatuagem de galhos em seu pescoço. Ela soltou um suspiro, voltando-se para Sion e alterando sua expressão para algo incompreensível. Macbeth, aquele desgraçado. Ele está aqui. Veio acabar com o resto de nós. Aquele traidor filho da puta. Sion fitou o painel por um breve momento. Ele está abrindo o caminho para os vagantes da fenda. Temos que nos apressar, ou vai acabar como das outras vezes. Mais uma perda para a humanidade. Por que esconder a verdade? Por que aquele pedaço de merda nos traiu? Você deve imaginar bem o porquê, Sion. Do que estão falando? Interrompi os dois. Eu tô vindo lá do leste. Recuperamos fenda viral, mas não passa satélites nesse setor desde que cheguei. O que está acontecendo aqui? Butterfly e Sion se entreolharam, desentendidos. Como lidaram com aquele vagante? Cassie. Ele brincou de Deus e criou algo mais poderoso que ele. Uma anomalia do horror absoluto. Ela fez o trabalho por nós. Não acho que vamos ter essa sorte aqui. Talvez. Fitei a impressora 3D. Estava ligada e conectada à rede de transmissão. Talvez exista uma maneira. Waterfall e September estavam trabalhando em maneiras de enfrentarmos os vagantes da fenda e as anomalias. Uma maneira de feri-las sem termos que nos aproximar. Há quanto tempo estão sem conexão com a central de dados? Butterfly molhou os lábios antes de responder. Os satélites ignoram esse território por ele ser considerado uma zona morta. A nevasca assola toda essa região. Não tem como algo sobreviver lá fora. É muito hostil à vida. Nós não sabíamos disso, mas acabamos descobrindo que a verdade vai muito além disso. Como assim? Ambos os vagantes de aço se entreolharam. Evelyn, ela tá mentindo para nós. Tudo é uma mentira. A Ordem de Aço foi criada por motivos egoístas e financeiros. Uma guerra para acabar com todas as guerras, onde num simples estalar de dedos,
todo um continente cairia de joelhos diante do poder avassalador da gravidade. Porém, deu tudo errado. As coisas não saíram como os militares planejavam. Eles não tinham previsto o mundo dos mortos na singularidade. A energia vazia contaminou esse mundo como uma praga. As chuvas de cristal levaram a humanidade à extinção. Isso não importa, falei, fitando as portas do terceiro andar, se abrindo sozinhas no painel. Somos vagantes de aço. Nosso propósito é remendar o que foi rompido. Não importa quem foram os culpados. Você não entendeu, Wave. Sion disse, removendo sua máscara e revelando um rosto cheio de linhas de expressão, rugas e cabelos grisalhos. O objetivo do grande remendo é chegar ao litoral oeste, mapear o que restou da humanidade. Mas por quê? Se não haverá ninguém para ver esse mapa? Estamos procurando por algo para a Ordem, e ela não queria que encontrássemos este lugar, pois isso talvez nos fizesse questionar nossos ideais. Fomos abandonados. Nenhum vagante da Fenda nos capturou como diziam as comunicações. Mas assim que entramos nesse território, fomos dados como perda para a Ordem. Mas por quê? O que a Ordem ganha com isso? Eu também cheguei a essa mesma conclusão, Wave. Você viu aquelas crateras lá fora? Segundo Evelyn, aquela destruição só poderia ter sido causada pelos vagantes da Fenda. No entanto, descobrimos sua origem. E o que são aquelas crateras? Butterfly fixou-se em meus olhos e suspirou antes de responder. A singularidade, o Deus dos vazios. E ele está aqui, abaixo do 10º nível, no núcleo dessa base de operações. Você encontrará Lyri Abwesend, pulsando e engolindo a energia vazia desse mundo. Foi quando soube que estávamos próximos de Deus, e nós iríamos até ele.